idoso, né? Só para eu me situar, quantos aqui são casados? Uau! Quantos aqui são namorados? Majoritariamente nós estamos em pelo menos 95% de casados. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou teólogo, sou psicanalista e há muitos anos eu trabalho em como que a espiritualidade, a teologia cristã, ela se integra com a psicanálise para a saúde humana, para a saúde mental, espiritual, existencial de um ser humano. Trabalho muito também no ambiente corporativo, de empresas, lideranças corporativas. Mas uma das graças que Deus me deu foi trabalhar com o ambiente conjugal, com casais, com mentoria de casais. E foi muito interessante a forma com que eu comecei a trabalhar com isso, porque às vezes eu atendia empresários, pastores, líderes, e aí eu iria conversar com eles, porque eles estavam com algum problema na conjugalidade, algum desafio, não que vocês tenham, mas aí eu ia conversar com eles, eu falava assim, ok, você disse que você está com problema na questão sexual do seu casamento, né? E aí eu perguntava, mas o que o sexo significa para você dizer que você está com um problema? Você tem que ter uma referência do que é saudável ou não. Às vezes eu perguntava, o casal estava com problema com a questão do dinheiro. Falava, ok, você disse que está com problema, né? Está ruim. Mas o que o dinheiro significa no seu casamento? Às vezes eles estavam com problema na educação dos filhos, choque, os desafios com sogro, com sogra, com família. Então eu falava, mas o que os filhos significam para a vida conjugal de vocês? E algo que eu fui notando, queridos, e talvez esse seja o seu caso, que a maioria das pessoas não sabia me responder nada, inclusive líderes, pastores. Então eu perguntava, eu falei, ok, mas o que o casamento significa para você? Por que vocês estão juntos? Qual o significado da aliança de vocês? Por que vocês casaram? Para onde vocês estão indo? Estranhamente, a maioria não sabia responder, ou respondia meio gaguejando. Por quê? Porque às vezes a gente nem se dá conta o quanto que nós simplesmente existimos. Nós vamos caminhando, existindo de forma funcional, e como a gente aprendeu a existir funcionalmente, a gente come, trabalha, ganha dinheiro, tem filho, a gente não se dá conta que a gente nem sabe o que nós estamos fazendo da vida. Por que a gente está aqui? Por que a gente faz uma coisa e não outra? Por que a gente casou? Qual o significado daquilo na nossa vida? E quando a gente não tem claro isso dentro de nós, a nossa relação ela vai ficando solta, bamba, e profundamente manipulável por um sistema corrompido, pelos nossos traumas, que todos nós carregamos, medos, culpas, vergonhas, as sombras das nossas famílias que a gente absorve, os desafios, os reveses da vida, desafio financeiro, desafio sexual, desafio de doença, tantas coisas que a gente vai lidando no processo, e se a gente não tem uma estrutura profunda, enraizada dentro de nós, a gente sempre está à mercê de desmoronar, porque a vida conjugal, a vida é desafiadora, existir dói, e o casamento
É um ambiente onde os desafios se potencializam. Existem coisas que você carrega dentro de você, que você esconde até de você mesmo, que no casamento aquilo brota, sai para lá de fora. Você nunca imaginava que você tinha aquela questão. No casamento, o negócio pipoca. Você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu lidava com isso. Eu não tinha a menor ideia quanto eu tinha problema, tanto que eu tinha problema com dinheiro. O quanto que a minha sexualidade é confusa. O quanto que a minha relação com pai e mãe é difícil até eu casar. E é estranho, mas ironicamente, você e eu, por nós sermos seres relacionais, muitas coisas em nós só mudam, só se curam nas relações. Uma das dinâmicas acerca do ser humano, uma noção antropológica que você precisa ter acerca da vida humana, é que nós somos seres relacionais. Deus é um Deus relacional. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais da história da fé cristã, ele diz que existe uma dança na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando entre si, nesse mistério. E Deus, que é um Deus relacional, nos fez seres à sua imagem, sua semelhança, ou seja, existe em você o desejo de relações. Por isso que você e eu adoecemos sozinhos. A solidão, hoje, saiu há algum tempo atrás, na Secretaria da Saúde da Inglaterra, no Ministério da Saúde da Inglaterra, que a solidão mata mais do que o tabaco, mais do que a obesidade. Ela nos adoece, porque nós fomos criados para os vínculos, e nós crescemos nos vínculos, só que a gente também adoece nos vínculos, e dos vínculos, o casamento, o relacionamento conjugal, para você que ainda está namorando, que ainda não sabe muito bem do que eu estou falando, e para você que é casado, e precisa ter claro isso, não existe relação mais profunda, visceral, do que a relação conjugal. Daí você fala, não, eu e o meu filho. Isso já mostra que ou seu casamento está doente, ou ele vai adoecer. Porque filho, filha, não pode estar nesse lugar. Filho é fruto, não é a razão de ser de um casamento. E quando eu entendo a profundidade visceral, ao ponto que no Gênesis, a expressão de Adão e Eva essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos. É um mistério, um borogodó estranho que acontece, porque esse é o design divino. E por ser tão profundo, misterioso, a gente não pode simplesmente empurrar com a barriga. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo. Por que Deus une pessoas? Por que a gente se casa? Você e eu, o ser humano, nós somos seres, usar uma palavra que no grego faz sentido, telos, o ser humano é um ser télico. O que é isso? Nós precisamos de um senso de destino, de uma razão de ser que nos move, que faz você existir, um senso de propósito. Essa palavra tão mal utilizada nos dias de hoje, o mundo da autoajuda fatura grandemente, mas é sempre uma confusão, as pessoas acham que entenderam, não entenderam nada. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma advogada, ela tinha grana, bonita, magra, bem sucedida na carreira, cristã,
e chorando, porque ela não entendia o propósito da vida dela, angustiada. Eu falei: você não acha estranho que um tema aparentemente divino esteja te fazendo tão mal? Talvez o que você entendeu bagunçou tua cabeça, porque o que é do Evangelho produz saúde em mim, não me adoece. E quando a gente muitas vezes utiliza de uma forma clichê de uma palavra, a gente não sequer imagina a profundidade que ela carrega para a nossa vida e para o nosso casamento, porque às vezes a gente não percebe o quanto que a gente absorve. Primeiro, pelo fato de muitas vezes a gente não ter claro dentro de nós o que nos uniu, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está junto. Não é a hora de você perguntar, é a hora só de você refletir, mas você está segurando às vezes a mãozinha, às vezes você não sabe nem o que vocês estão fazendo juntos. E aí quando o perrengue vem, quando o mundo balança, quando a existência vira de ponta cabeça, e se não virou a sua ainda, não tem problema, uma hora vira, porque vira para todo mundo. A gente não sabe porque a gente está junto, a relação estremece. E às vezes a gente não se dá conta que às vezes a gente só absorveu do pai, da mãe, do vô, da cultura, o que motiva aquela relação, o propósito daquela relação. Quando a gente pensa, muitas vezes, culturas mais tradicionais, o que une as pessoas é estabilidade financeira, status social, aonde a pessoa ela tem que casar porque ela tem que casar. E aí ela está com 37, sobretudo a mulher, o peso para vocês mulheres é diferente. A mulher chegou nos 40, e se é cristã ainda, parece que ela vai se tornando uma cidadã de segunda categoria se ela não casou. Mentira! Quem disse? Quem que disse? Você sabe que tem um texto que eu acho maravilhoso e extremamente negligenciado no ambiente cristão, especialmente por essas doideiras conservadoras que oprime a alma da mulher se ela está com 45 e não casou ainda. Você que está só no namoro aí, ó, pega aqui comigo, porque às vezes você está namorando na obrigação. Não. Paulo dizendo aos Coríntios, ele diz assim, ele fala: case. Está casado? Que bom. 1 Coríntios 7, depois você lê. Ele fala: mas não está casado? Que bom também. Permaneça assim. Você fala: ué? Mas eu não tenho que, a razão da minha vida não é meu casamento? Não. Quem disse? Estranho, o Leno está falando, eu chamo o cara para falar de casamento, ele vem falar que a razão da vida não é o casamento, e não é. A gente tem que dar proporção às coisas, porque senão a gente começa a lidar com as coisas com características e significados que Deus nunca atribuiu a elas. A razão da vida de um ser humano não é casar. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo um podcast com um jogador, que eu não vou citar o nome, que estão me gravando, e com a esposa dele. Podcast bonitinho, aquela mamão com açúcar. E no final, a mulher do cara falou assim, ela se volta para a câmera com a mulher que dá gravação e diz assim: porque é isso, o grande propósito da vida humana é casar. Eu falei, muito bonitinho, mas truco, não é verdade. Por quê? Porque não é verdade. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele fala: está casado? Ótimo, permaneça assim. Mas não está? Bom também, fica assim. Por quê? Ele vai dizendo: case como quem não casa, se alegre como quem não se alegra, compre como quem nada tem, se entristeça, mas como quem não se entristece. Fala, que papo estranho. Ele diz o porquê, ele fala: porque a presente era já está passando.
o mundo que você está vendo, a realidade presente, passado, futuro, cronológica, é passageira. E o casamento diz respeito a uma realidade desse tempo, dessa hora. Essa mulher linda que você segura, dá um beliscão, um beijo na boca, na nova criação, é tua irmã. Minha filha, que eu amo, 2 filhas que eu amo, na ressurreição final, são minhas irmãs. É isso aí. O casamento é para esse tempo, para esse aion, é a expressão da teologia, para essa era. Então ele tem um propósito para essa era. Se na perguntaram para Jesus, falaram assim: Jesus, a mulher casou com um cara, o cara morreu, ela casa agora com o irmão daquele cara, morreu também. Na ressurreição final, ela vai ser mulher de quem? E Jesus, ele falou: vocês não entenderam nada, né? Na nova criação, isso acabou. E aí a gente quer colocar na alma de uma mulher, eu digo da mulher porque nós homens nós empurramos com a barriga muita coisa, a mulher que dá um peso sobre esse assunto. Daí casa com um safado porque não quer ficar solteira, um sem noção. Eu tenho amigas solteiras com 40 anos, eu falo: tá ruim para vocês, porque é ô amarada sem noção. Mas fica solteira, amada, não casa com qualquer um não. Por quê? Porque tem que ter um propósito maior, algo genuíno. E o que é, meus irmãos? Para eu entender o propósito do meu casamento, do que me une a essa pessoa, o que faz sentido vocês estarem juntos, uma vez que nós precisamos de razão de ser das coisas. Você precisa entender por que eu estou com essa pessoa. Para comprar carro, viajar para Disney, ter 6 filhos, ir todo mês para a Europa. É legal, meu irmão. E se não viaja? E se a empresa fale? E se não tem filhos? Acabou o casamento? Não. Tem uma razão de ser de vocês estarem juntos. E para você entender o propósito da sua vida conjugal, o que faz um casal de namorados decidir, escolher estarem juntos, porque não é essa noção meramente de status, de finanças, não é uma noção apenas de filhos. Filho é uma bênção, mas filho é fruto, não é a razão de ser do casamento. Por quê? E chega uma hora que teus filhos, vão embora. Se o casal orbita ao redor dos filhos, eles estão fazendo mal para os filhos e para o casamento. Quer ver um sinal que está meio ruim o negócio? Quando o marido e a mulher começam a se chamar de pai e mãe. Misericórdia. Não, querido. Você não transa com pai e com mãe. Você transa com a tua esposa. Você tem que ter libido, desejo por ela. Agora, se ela é a mãe, se ele é o pai, já brocha a vida ali. Fica horrível o negócio. O melhor, ouça o que eu vou dizer, o melhor que você pode dar para os seus filhos é amar o seu cônjuge mais do que aos seus filhos. Porque quando os seus filhos se tornam a razão de ser do seu casamento, você projeta neles algo que eles não foram criados para ser, que é para suprir suas angústias, suas expectativas. Você coloca um fardo que eles não têm que carregar. Seus filhos, você só é mordomo de Deus, porque eles são de Deus, você cria eles para Deus. Eles são de Deus, tanto que chega uma hora que eles vazam. Se for saudável a sua casa, eles vazam.
Você está com 45 com teu pai e tua mãe, não é saudável. Então, se o pai e a mãe têm essa clareza, o melhor que eu dou para as minhas filhas é amar a mãe delas mais do que as minhas filhas. Eu lembro uma vez que a minha filha deu um piti, sabe, criança, 4, 5 anos, mas deu um piti, e eu estava sentado assistindo, sei lá, TV, e eu vi de canto de olho o piti, e minha esposa quis ser firme, ela deveria ter uns 5 anos, hoje ela está com 11, a minha esposa quis ser firme com ela, e ela meio que quis peitar a minha esposa. Eu levantei, segurei ela com os 2 braços, com força, e falei: você nunca mais trate a minha mulher assim. Antes de ser tua mãe, ela é minha mulher, e eu não vou permitir. E sentei ela na cama. Ela travou. Nunca mais. Por quê? Daí passou uns dias, ela dentro do carro, e a gente se ama. Ela: você ama mais a mamãe do que a mim? Falei: não queira competir e se comparar, são relações diferentes. Eu sou psicanalista, querido. Isso estabiliza o coração da criança. Ela entender que o melhor que ela tem ali é um casamento estável. Quando o filho recebe o fardo de sustentar aquela relação, ele sofre, ele fica aflito, ele manipula os pais. Se a sua esposa sente que você prioriza mais os seus filhos do que ela, sua relação ou está doente ou vai adoecer. Se o seu marido sente que você prioriza... Oi, até me cortaram. É algum pai maluco que me cortou, estou brincando. Se o seu marido sente que você prioriza mais os seus filhos do que a ele, isso fará mal para o seu casamento. Porque quando o filho percebe que pai e mãe têm uma aliança sólida, é o melhor que o coraçãozinho dele vai sentir. Porque esse é o design de Deus. Eles não são o propósito do seu casamento, querida. Porque se ele morrer, ou você acha que criança não morre? Está amarrado, morre. Ele vai embora. Às vezes nunca tem filhos. E aí, faz o quê? Acabou o casamento? O número de pais, isso é um dado estatístico, que quando nasce um filho, nasce com síndrome de Down. Hoje agora está pipocando autismo. Quando vem autismo com grau alto, muitos casamentos não se sustentam. Especialmente porque nós marmanjões não damos conta do perrengue. Daí sobra só para a mãe. Daí a mãe orbita ao redor do filho, o pai é um bundão, acabou o casamento. Por quê? Porque filho não é a razão de ser do seu casamento. Filho é o fruto que precisa crescer num ambiente estável, saudável, de aliança. Caso contrário, ele adoecerá e vocês adoecerão. Então por que vocês estão juntos? Qual que é o propósito da vida? Nós vivemos hoje na era chamada pelos sociólogos, na era da alta performance, na sociedade da exibição mútua. Ou seja, eu não posso emagrecer, eu tenho que ter barriga tanquinho. Eu não posso ser mãe, eu tenho que ser uma mãe que dá curso, e mãe instagramável, que não importa, eu não posso só performar muito, as pessoas têm que ver que eu estou performando. Essa é a nossa sociedade hoje, e isso vai se infiltrando em nós, e a gente vai achando que propósito é performance. Então o propósito da mulher é ser uma mãe incrível, ela tem que performar muito. O propósito do homem é ser empresário, então ele tem que ter uma empresa de alto nível de performance. Por quê? Porque a gente pegou um conceito mercadológico e quis aplicar para a nossa vida. Não funciona, cara. Daí vocês fazem esses cursinhos de autoajuda ruim, que
pipoca a cabeça de vocês de uma forma adoecida. Porque a maioria desses cursos aí, e eu sei porque eu lido com quem vai e adoece e me procura depois. O cara vai, passa um final de semana, dá 10 gritos de guerra e fala, agora eu entendi a vida. Entendeu porcaria nenhuma. Que 6 meses o cara está deprimido. A esposa do cara não aguenta a soberba dele. Deixa eu dar só um parênteses aqui. Uma vez eu estava num churrasco que me convidaram. Falei, eu não vou dar minha opinião aqui, não conheço ninguém. Até que um cara quis falar, ele tinha lido um livro, que eu sabia que o livro era ruim. Famoso. Se duvidar, você lê e posta. De um curso desses de autoajuda aí. Alphavilianos. E aí ele falou assim, o que você acha desse livro, Doug? Eu falei, misericórdia. E eu fui falando que eu não achava. Daí eu falei, sou convidado, né? Não vou causar aqui. Daí eu falei, eu acho que isso aqui não é legal. Isso aqui não é muito saudável. E fui falando. Daí eu vi que o cara ficou meio incomodado. Ele tinha pagado 12 mil reais no curso. E eu não sabia. E eu fui desconstruindo, até que chegou uma hora que ele falou assim, tudo que você falou desconstruiu tudo que eu aprendi. Como é que você tem certeza? Eu falei, olha, geralmente quem entra nessa, vai ficando ansioso, arrogante, vai ficando agitado, soberbo, não consegue lidar com a fraqueza do outro, atropela todo mundo. A esposa dele estava atrás dele falando assim, ó. Por quê? Porque essa é a noção. Tua esposa sabe que você é uma fachada. Teu marido sabe que aquele negócio no Instagram não é verdade. Paulo vai dizer em Romanos 8, que o grande propósito da vida humana, ele diz assim, Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, de acordo com o seu propósito, porque aquele que de antemão nos conheceu, nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. O que Paulo está dizendo ali? Que o grande propósito da vida humana não tem a ver com aquilo que você vai fazer, mas com quem Deus quer formar em você, Cristo em você, o Filho de Deus em você. Isso significa que não é você virar anjo. O grande propósito de Deus para a sua vida não é você virar um ser esquisito, angelical, é você se tornar finalmente um ser humano, pleno, cristificado, Cristo sendo formado em você, a sua verdadeira humanidade floresce. Porque muitas vezes o que a gente chama de ser humano é a nossa safadeza. Eu trato mal o meu irmão e me desculpa assim, desculpe, eu sou humano. Não! É porque eu estou virado num mamífero, controlado por instinto, que eu agi igual a um bicho. Ser humano tem uma única referência, Cristo, que Paulo chama de o último Adão. Adão ali não é nome próprio, não, é Adam, de humano. Cristo não apenas, guarde isso dentro de você, Cristo não apenas é a revelação plena de quem Deus é, mas Cristo é a revelação plena de quem o ser humano foi criado para ser. Em Cristo eu vejo Deus encarnado, mas em Cristo eu vejo o ser humano em plenitude. E qual que é o propósito de Deus? Qual é o significado da salvação na vida humana? Não é você ir embora, morar no céu e voar igual anjo, não. É para que você finalmente, pela graça, pela obra da redenção, no poder do Espírito, vá se tornando um ser humano pleno, cristificado, aonde a sua verdadeira identidade em glória floresce. Porque muito do que você chama de isso sou eu, é só loucura da tua mãe, é só o trauma do teu pai, é só o adoecimento dessa sociedade que foi criando camadas e mais camadas sobre a sua vida, e que você foi falando, esse sou eu, esse é o meu jeito. Não é o seu jeito,
esse é o teu trauma, esse é a tua doença. E o desejo de Deus é curar isso, para que a sua verdadeira humanidade, quem nele você já é, sua verdadeira identidade em glória, como nova criatura, floresça. A imagem de Cristo, quanto mais Cristo é formado em você, mais quem você foi criado para ser, mais o meu verdadeiro eu em glória, vem para o lado de fora. E aonde o casamento, onde a conjugalidade entra nessa equação? É aqui que está o mistério, revelado no Evangelho. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer a partir do verso 25, ele diz: maridos, amem as suas mulheres como Cristo ama a igreja, que se entrega por ela, que se sacrifica por ela, para lavá-la, purificá-la, santificá-la, para que ela se torne uma igreja gloriosa. O que Paulo está dizendo ali? Se o grande propósito de Deus para a sua e para a minha vida não tem a ver com os carros, com a empresa, com os filhos, com nada disso, não tem a ver com aquilo que eu vou fazer, tem a ver com quem eu me torno, com que tipo de ser humano Deus está querendo formar em mim, Cristo em mim. O propósito do casamento é contribuir com a vida do outro, para que o outro se torne quem Deus o criou para ser. Segue aqui comigo. Deus uniu vocês dois para que você participe da obra que Ele já começou na vida dele, da obra que Ele já começou na vida dela. Vocês dois estão juntos. Se vocês tiver filho, aleluia. Se vocês ganhar dinheiro, que legal, me dê presente. Se vocês for para a Europa, comprar uma mansão, massa. Se vocês tiverem uma empresa, legal. Mas o grande propósito é você olhar para essa pessoa que está aí na sua frente e falar: Deus me colocou na sua vida para que eu participe dessa obra transformadora que Ele já está fazendo na sua vida, para que dia após dia você se torne quem Deus te criou para ser, mais santo, mais puro, mais curado, mais livre. Mas isso tem algumas implicações. Primeira, e essa é linda, essa é uma obra que Deus já começou, é Deus quem realiza. Você não é o Espírito Santo Júnior na vida do seu cônjuge. As mulheres têm muitas vezes essa presunção gospel, né? Eu vou mudar o meu marido. Muda porcaria nenhuma, você atrapalha às vezes. Não. Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o fim. Essa pessoa que está na sua frente é uma obra em andamento, que não foi você que começou. Quem começou foi o próprio Deus, por absoluta graça. Foi Deus que olhou para o Leno e falou: você é meu, e eu vou formar Cristo em você, eu vou curar você, eu vou tirar essas camadas traumatizadas para que você floresça. Foi Deus que começou, e é Deus que conduz o processo todo, e é Deus que finaliza esse processo todo, por absoluta graça. Às vezes, não sei se você já viu um oleiro com um vaso. Você já viu aquela coisa meio... Quem é um pouquinho mais velho sabe o que eu vou falar, aquele filme Ghost, que o cara está lá, aquela cena toda romantizada. Aquilo é um negócio de oleiro. E às vezes você olha para aquele vaso, você que é mais cristão do que eu, né? Não pense no Ghost, pense em Isaías. Isaías fala de um oleiro. Agora o gospel acalma. Que Deus, a figura de Deus como um grande oleiro,
trabalhando na nossa vida como um vaso de barro. Às vezes a gente olha para o vaso e fala assim: está dando tudo errado, gente, está estranho. E o oleiro olha para nós e fala: Psh, eu sei o que eu estou fazendo, ele é meu, eu sei o que eu tenho em mente aqui. Isso é maravilhoso. Isso significa que você e eu somos convidados a cooperar com uma obra que é Ele que está fazendo. Antes do seu cônjuge ser seu marido, sua esposa, ele é de Deus, ele é um amado de Deus. Deus escolheu ele, Deus escolheu ela. Você está diante de uma santa de Deus, de um santo de Deus. É meio Shrek, mas é santo de Deus. E Deus está fazendo algo na vida dela, dele. E o seu propósito nessa relação é cooperar. Cooperar para que essa obra seja levada a cabo. Para que dia após dia ele e ela se torne mais parecido com Cristo, mais santo, mais humano. Só que isso parece muito romântico, mas não é nada romântico, é brutalmente realista, porque significa que esse chuchuzinho não está pronto. Significa que esse negócio de alma gêmea é coisa da Disney e dos gregos, não tem nada a ver com a vida da fé, porque ninguém está pronto. Essa pessoa da sua frente aí, tem um monte de coisa nele para ser curado, tem um monte de coisa nela que precisa de transformação, e Deus te colocou ao lado dela para você ter esse olhar gloriosamente realista. Você olha para essa pessoa e fala: Deus escolheu essa pessoa, Deus está fazendo uma obra na vida dessa pessoa, mas ela não está pronta, porque eu não estou pronto. E isso eu preciso me lembrar sempre, porque às vezes a gente dá um passo e o outro fica para trás. E se eu percebo, se o meu propósito é ser famoso, ser rico, ter 3 filhos e não sei o que, ficou para trás, fica aí, cara, fica aí, mulher. Agora, se o meu propósito é participar um na vida do outro, para que nós nos tornemos quem Deus nos criou para ser, aí eu falo: eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança, e nós vamos um do lado do outro nessa jornada rumo à nova criação, até aquele grande dia quando nós estaremos diante do trono da glória e olharemos um para o outro e para o nosso Pai e falaremos: obrigado, meu Deus, por ter me permitido participar da tua obra na vida dele, da tua obra na vida dela. Eu tive o privilégio, e eu chego agora e te entrego. Os meus filhos já foram, estão vivendo a vida deles. Minha empresa não tem nada ali. Na ressurreição final, na nova criação, é só você olhando e dizendo: obrigado, Jesus, por ter me permitido participar da tua obra linda na vida dele, na vida dela. Acabou, finalizou. Nós nos tornamos quem Deus nos criou para ser, em glória. Então, por detrás, isso ao mesmo tempo te dá um olhar realista. Ela não está pronta, você não está pronto. Ao mesmo tempo te dá um olhar glorioso, de uma esperança, de falar assim: se eu me apaixonei por isso, para onde que nós estamos indo? Que coisa maravilhosa! Meu irmão, minha irmã,
Eu não sei, às vezes a gente tem, é normal, né? Você começar o ano, você ter, já vou acabar, gente, uma lista, né? Projetos, sonhos, normal, maravilhoso. Trocar de carro, emagrecer 10 quilos, faça todos os seus projetos. Mas o seu maior projeto deve ser: eu quero finalizar esse ano mais parecido com a minha verdadeira identidade em Cristo, mais parecido com o meu verdadeiro eu em glória, e eu quero participar na vida dele, na vida dela, para que ela se torne. Se nós vamos terminar o ano loiro, 10 quilos mais magro, 3 quilos mais gordo, com dinheiro na conta, nas Maldivas, ou tocando um tamborim na favela, não sei. E honestamente, gente, não é esse a grande questão da tua vida. Eu tenho muitos empresários que eu converso com a pessoa e falo: quando vocês se perderam no seu casamento? Muitas vezes eu já ouvi da mulher: quando a gente ficou rico, quando os nossos negócios deram certo, eu perdi o meu marido. Já ouvi de pastoras com ranço de igreja, falando: quando o ministério expandiu, eu perdi o meu marido. Isso significa que você não pode ganhar dinheiro? Não, não é disso que eu estou falando. Significa que o que deve mover vocês não é o que vocês vão fazer, é quem vocês vão se tornar no processo. Mais santos, mais humanos, mais parecidos com Cristo. O resto, meu irmão, com todo respeito, é resto. Uma hora vem, uma hora vai. Uma hora você tem, uma hora você não tem. É a vida. Agora, se você orbita ao redor disso, você já perdeu de saída. Agora, se você tem consciência, qual é o significado da tua vida, qual é o propósito do teu casamento, você enfrenta a realidade sabendo: tem hora que vai doer, tem hora que a gente não sabe o que fazer, mas a gente sabe o que nos une, a gente sabe para onde nós estamos indo, a gente sabe o que Deus está fazendo em nós. Isso te dá um novo olhar acerca do sofrimento, da dor, porque você entende que Deus age em todas as coisas, inclusive no caos, para formar Cristo em vocês. Há 11 anos atrás, a gente estava vivendo uma falência empresarial, minha esposa e eu. Eu sabia isso tudo aqui, dava aula já tinha 2 seminários, psicanálise, e eu falo que depois disso tudo, a minha MBA foi uma bela falência. Meu irmão, teu ego